Oração. Senhor, meu Pai, mais uma vez que estamos reunidos neste lugar, meu Pai, para aprender mais contigo, meu Deus. Para, meu Pai amado, no dia de hoje, meu Pai, ser tocado mais uma vez pela sua verdade, meu Pai. Manifesta, meu Pai, nesta noite, mais uma vez, falando com cada um de nós, meu Pai. Prepara, meu Pai amado, esses guerreiros, meu Pai, não só aqui dentro desta igreja, mas prepara todos os guerreiros, meu Pai, escolhidos por Ti, meu Pai, sobre os quatro cantos desta terra, meu Pai, para trazer a verdade da Sua palavra, para trazer, meu Pai, a luz da verdade, meu Pai, para o mundo, meu Deus, porque o mundo, meu Pai, está contaminado, está corrompido, meu Pai amado, e eles estão servindo ao Deus estranho, o qual eles não conhecem, meu Pai, mas a manifestar agora, meu Pai, os santos anjos do Senhor, preparado para este dia e para esta hora, meu Pai, com todo o poder e autoridade do Espírito da justiça e do amor, meu Pai amado, para abrir os olhos, meu Pai, de todo aquele que der ouvido a voz do Espírito, porque diz na Sua palavra, meu Pai, que chegaria um tempo em que, meu Pai, o reino de Cristo seria estabelecido na terra, o milênio de Jesus Cristo, a nova Jerusalém seria estabelecido na terra, meu Pai. E eles que os homens não estão vendo, os homens estão cegos, meu Pai, e estão matando Jesus novamente, como no tempo passado. E eles não estão vendo que a nova Jerusalém, meu Pai, está dentro de cada um, está no meio dos homens, meu Pai. Então que o Teu Espírito de justiça possa abrir os olhos de todos, meu Pai, e tirar da escravidão, tirar da prisão, porque a Sua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, Jesus. Irmãos, vamos agora ler a palavra do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Princípio do livro Gênesis. O Espírito do Pai, vamos nós ler aqui, irmãos. Já estou sentindo que nesta noite Deus vai fazer algo aqui e falar poderosamente em nosso meio. Gênesis, no capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu achar o versículo aqui. Versículo 11 diz assim: Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comestes? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor,
e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Amém, Jesus? Graças a Deus. A palavra de Deus, irmãos, todo mundo conhece. Até mesmo uma pessoa que não vem, nunca foi à igreja, conhece a palavra, esta palavra aqui, que nós acabamos de ler, onde Adão e Eva foram enganados pela serpente. Veja, irmãos, que o homem, quando ele participou desse fruto, juntamente com a sua mulher, o que houve? Houve uma separação, porque até ali havia uma perfeição. O homem era perfeito, o homem não conhecia o pecado, e então dali houve essa imperfeição, essa separação dentro do homem. E por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, que nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Por quê, irmãos? Porque a carne dentro do homem, quando foi dizimada, quando veio a imperfeição e separou o quê? A alma e o espírito e a carne da pessoa. Quer dizer que não viviam mais na Trindade, é harmonia e união. E agora eu digo uma coisa para você, irmão. Graças ao Pai verdadeiro, que enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós na cruz do Calvário, para salvar nós, para libertar nós, conforme diz a Bíblia em João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do que, irmãos? Se você for perguntar para um cristão, um crente, qual segue a lei ainda, ele vai dizer: Deus veio para salvar nós, tirar do vício, disso, daquilo. Deus veio para libertar nós da droga. Mas não é isso. Deus veio, seu Filho, Ele deu o seu Filho para livrar nós da mentira, para tirar nós da religião, para tirar nós da prisão, para nos fazer entender que Ele não cobra de ninguém, não mata ninguém, não é carrasco. Ele não é um Deus que destrói os seus próprios filhos. Irmãos, quer que eu diga algo para você? Eu sei que você vai estar preparado, você vai entender. Você sabe quem foi? Quem foi que fez o homem? Para que ele fez o homem? Quem formou o homem foi Jeová. Ele fez o homem para quê? Para que o homem fosse escravo dele a vida toda. Para que o homem fosse servo dele a vida toda. E sempre vivesse em prisões. Sempre vivesse preso pelas mãos de Jeová. Hoje, irmãos, muitas pessoas que professam que servem a Deus, na verdade não deixam de ser um Deus. Jeová é um Deus poderoso, só que Ele é um Deus destruidor. Ele é um Deus que lá no passado matou milhares de homens e mulheres, até mulheres grávidas. É um Deus que não tem compaixão. E Ele fez o homem para ser escravo dele, para trabalhar para Ele. Ele fez o homem para o homem sofrer neste mundo. Ele fez o homem e disse: olha para o homem, para ele dizer assim: olha agora, meu, você do suor do teu rosto, você vai comer o teu pão. E disse para a mulher: olha, mulher, com dores agora você vai ter teus filhos. Com dores terá filhos. E é o que está acontecendo. Ele colocou um chip na
nessa terra corrompida, nessa Babilônia prostituta, em todo este mundo, os homens, mesmo que tenham um salário bom, mesmo que ganhem um dinheiro alto, mas ele é escravo de uma terceira pessoa acima dele. E o que é senhor dele é servo do outro. Então o mundo está na corrente. Jeová fez o mundo, Jeová construiu o homem e a mulher para sempre permanecer na decadência, na miséria, na derrota. Colocou leis no coração dele, colocou leis na mente dele, que se ele fizer tal coisa, ele morre. Se ele não fizer assim, vai para um hospital, para uma cama de enfermidade. É esse Jeová, é esse Deus, que a Bíblia diz, que é o Deus deste mundo, o qual ele nos guerreou com Jesus Cristo, no pináculo do templo, e queria que Jesus prostrasse diante dele. Jesus disse para os discípulos: levantamos e vamos aqui, porque já se aproxima o príncipe deste mundo, o qual não tem parte nenhum comigo, porque eu não sou deste mundo, porque eu não sou desta terra, e este também não tem parte comigo, mas ele tem parte com o mundo. Ele se enquadra nas leis, ele se enquadra no mundo dos cristãos e dos evangélicos. Hoje aquele que se bate no peito se acha puro, se acha santo, por exercer uma doutrina escrita, por exercer uma doutrina física, por exercer uma doutrina ou o pastor determina na sua igreja. Ele acha que já está salvo, ele acha que já está perfeito, e condena todos os demais, lança todos os demais no inferno, por não exercer a doutrina da igreja dele, por não exercer a roupa que ele usa, condena todo mundo. Estamos nos dias de caos, estamos nos dias que já se inicia a grande tribulação, e muitos evangélicos estão esperando Jesus, estão achando que Jesus vai vir ele numa pessoa só, dizendo: eu sou Jesus, com uma coroa na cabeça, montado num cavalo branco, dizendo: eu sou Jesus. As pessoas lêem a palavra escrita, já lançam uma ideia formada neles mesmos, uma opinião formada, porque essa opinião, essa ideia já está dentro, já é um programa dentro, já é um chip dentro dele, desde o princípio até aqui. Lê a palavra e entende a escrita como ela é, mas esquece de pedir a revelação da verdade da palavra, porque o reino de Deus não vem com aparência exterior, mas ele vem com aparência interior. E o reino de Deus está dentro do coração de cada um, irmãos. É disso que o nosso Pai verdadeiro veio para salvar. Todo mundo? Não. Aquele que é humilde, aquele que reconhecer, aquele que pegar a sabedoria dele e lançar fora, aquele que vender tudo o que ele tem, tudo que ele aprendeu de sabedoria, de teologia, de filosofia, tudo que ele aprendeu como homem, tudo o que ele aprendeu de Gênesis e Apocalipse, ele tem que lançar fora, porque a sabedoria do homem é animal, terrena e diabólica. Então foi para isso que Deus enviou seu Filho, para desprender o espírito da pessoa, a mente, a ideia, tirar da pessoa, tirar do coração, da alma. E esta é a missão dos santos anjos de Apocalipse, a partir de hoje, de agora.
Porque todos que estão aqui estão preparados, irmãos. Não deixe o inimigo enganar você. É o tempo de pregar a verdade, destruir as pessoas pela verdade da verdade. É o tempo de tirar as pessoas da escravidão. Outrora nós estávamos presos nessa prisão, onde nós éramos reprimidos e não podia fazer nada, porque senão Deus cobrava, Deus matava o filho, a mãe, o pai. Mas esse Deus perverso, irmãos, deixemos de adorar Ele e aceitemos agora o Deus do amor verdadeiro. É para isso que Ele veio. Para todo mundo Ele veio, irmão Luiz. Não, Ele veio para as primícias dele só. Ele veio somente para aqueles que não se contaminaram com mulheres, com o mundo, e permanecem puros. E aonde o cordeiro vai, eles vão também. Estes que são as primícias, que vão em busca cada um da sua descendência. E hoje as pessoas estão esperando aí um arrebatamento. Irmãos, o povo é tão incrédulo, o povo é tão cego, eles imaginam um arrebatamento físico. Ah, vai estar 5 aqui, vai ser levado 3, vai ficar 2, vai estar 2 domingos numa cama, vai ser levado 1 e outro vai ficar. Irmãos, este programa que está no coração dos evangélicos é terrível, porque eles lêem a palavra escrita, mas deixam de buscar a revelação dela. A palavra da Bíblia escrita era uma palavra morta, sem vida. Aqui opera o ministério da morte, o apóstolo Paulo falou. Aqui opera leis, ministério da morte opera aqui. Nós não podemos ler e querer entender de nós mesmos a palavra escrita. Irmãos, agora é o tempo da revelação da verdade agora. E agora nós estamos vivendo o início do reino milenial de Jesus Cristo, profetizado por Daniel, no capítulo 7, versículo 26, que seria levantado o reino, e este reino assumiria o domínio e o controle de todos os demais reinos, e os outros reinos serviriam a este reino, e este reino seria o reino eternamente. Estou falando de 4 paredes? Não. Estou falando da igreja A? Não. Da igreja B? Não. Eu estou falando da nova Jerusalém, que já está entre os homens, mas só que muito não está vendo. Muitos estão achando que a salvação está na A, está na B. Muitos estão correndo de um lado para o outro, procurando uma igreja para se congregar, para que seus pecados sejam mortos, para que ele venha a sentir Deus, ser regenerado por Deus, e não tem encontrado, porque a igreja verdadeira não está sobre a terra. Todas as igrejas simbolizam Jerusalém, e a Jerusalém já é passado, a velha Jerusalém já foi passado, porque Jesus disse assim: olha Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis acolher vocês como uma galinha acolhe seus pintainhos. Olha, aquele que está dentro saia fora, e aquele que está fora não entre dentro dela. Apocalipse diz que virou morada de demônios, de ladrões, de salteadores e de ladrões, todo tipo e espécie de bicho dentro da velha Jerusalém. Agora nós estamos no início do reinado milenial, não é igreja física. Temos essa igreja física, lógico, para cumprir com a lei da terra, mas não possa ninguém querer ficar aqui, ou ali, ou lá. O que importa é que nós somos obreiros de uma igreja aonde o apóstolo João disse que são milhares e milhares e milhões, todos vestidos de branco. E nós, irmãos, viemos
mostrou para mim. A igreja a qual nós fazemos parte, milhões e milhões em todo o mundo, vários lugares, todos de branco. Só que eles têm, Deus está trabalhando na vida deles, mas só que falta ainda uma peça para ser encaixada. Falta ainda eles entender, porque eles não estão entendendo o que é reino milenial, o que é Nova Jerusalém. Sabe por que eles não estão entendendo? Porque aqueles que administram esta palavra não conhecem a revelação, só que conhecem ela escrita. Eles só acreditam nisso aqui escrito. Eles só foram batizados no batismo de João, mas não foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Não conhecem revelação, só conhecem estudo da Bíblia, teologia, filosofia, e então fogem da verdade, onde Deus não pode revelar para eles a verdade. Então, irmãos, estamos nesse tempo. Mas, irmão Luiz, a Bíblia não diz que Jesus viria como as nuvens e todos os olhos verão? Irmão Luiz, a Bíblia não diz em que primeiramente haveria o arrebatamento para depois da tribulação? Meus irmãos amados, se eu puxar pela letra escrita, eu estaria sendo também como fariseu, como um crente hipócrita, como filho de Jeová, esperando ainda aparecer nas nuvens. Jesus vindo nas nuvens. Se fosse isso verdade, ele teria que ser de centenas de milhões de metros de altura para o mundo todo ver, não é assim? O arrebatamento está acontecendo, irmãos. O arrebatamento é quando você ouve a palavra, a tua mente é purificada, o teu coração é purificado, e você sai da condenação, você sai da dúvida, você sai da condenação, da culpa de Jeová, da lei. Você troca o programa, você troca o chip, e então você entra em paz, você entra em alegria, em harmonia contigo mesmo, com todos ao seu redor, com aquele que está na droga, com o da igreja A, da igreja B. Você entra em harmonia, automaticamente você passou de um lado para o outro. Para você entender, você foi arrebatado. Esta é a primeiro arrebatamento. E as pessoas querem ler e pregar o que eles lêem, e estão ensinando isso para o povo, estão ensinando isso para as igrejas, e batem no peito porque tem 25 anos de crente, 30 anos, acham seus doutores, têm fama, estão na mídia. Só que agora, irmãos, chegou o momento, o Espírito Santo está falando comigo umas 2 semanas para cá, chegou o momento deles se envergonhar. Os grandões, que nem vou citar nomes aqui, mas todo mundo conhece os grandões, são os gigantes da terra, são os que pregam leis, são os filhos de Jeová, e aprenderam com seu pai, e não tem nada para entregar para as pessoas, a não ser também derrota, a não ser morte, a não ser ministério de morte. Nada eles têm para entregar para as pessoas, a não ser aquilo que eles aprenderam com o próprio pai deles. Porque o pai deles foi destruidor, o pai deles é sem misericórdia. Eles também estão trazendo o mesmo DNA do seu pai. E foi por isso, mais uma vez eu digo, que Jesus veio aqui, morreu por nós, para tirar nós dessa mentira, tirar nós desse lugar de trevas, arrancar nós das mãos de Jeová, tirar o nosso espírito da prisão, desencorrentar nossa alma, nosso espírito, para nós ser livres, para nós decidir a nossa vida pelo Espírito Santo da verdade, porque nós sabemos pelo Espírito Santo o que é certo e o que é errado. E aquele que tem o Espírito Santo, ele vai para o outro lado se ele quer. E o apóstolo Paulo disse assim: olha, mesmo que desça o anjo do céu, ou mesmo que nós mesmos pregamos outro evangelho,
seja anátema. E hoje 99% das igrejas estão pregando o evangelho amaldiçoado. Estão pregando o evangelho, irmãos, amaldiçoando a si mesmo e amaldiçoando o povo também que está ouvindo essa palavra. É o evangelho amaldiçoado, sem vida, porque não é segundo o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. Aquele que não prega o evangelho segundo o amor, ele é o filho de Jeová, pregando o evangelho amaldiçoado. Porque aquele que é filho de Deus, ele prega dizendo que o amor é acima de todo e qualquer tipo de coisa. Porque só existe duas leis: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, meus amados, Deus veio para tirar nós deste lugar, e espiritualmente nós já saímos, e agora está se cumprindo fisicamente. Deus vai tirar nós fisicamente, porque Deus está preparando algo para nós. Para quem tem a mente fechada, não compreende, não entende ainda. Mas aquele que compreender, ele nunca mais vai trabalhar escravo de ouro, escravo de Jeová, escravo do homem. Porque Jeová disse: olha, eu vou fazer vocês, mas vocês, para vocês terem o meu pão de cada dia, para vocês viver na terra, vocês vão ter que trabalhar para mim, vocês vão ter que plantar e colher o fruto da terra. Foi assim que Jeová fez, querendo escravizar o homem e a mulher eternamente. Mas graças ao nosso Pai, que Jesus veio e trouxe essa verdade. Mas muitos não estão compreendendo. Muitos querem permanecer escravo ainda de homens, de Jeová. Mas Deus está preparando algo, irmãos. Eu já vi espiritualmente, lá na frente, não só eu, mas todo aquele que pertencer, não é neste reino, 4 paredes aqui, mas todo aquele que pertencer à Nova Jerusalém, não vai mais ser escravo de ninguém, porque Deus vai sustentar ele, porque Deus vai dar possibilidades para ele, está ajudando outras pessoas, porque ela, chegou o tempo agora de sair dessa escravidão. Chegou o momento de o corpo físico também entrar junto com o espiritual, com a alma, dentro do reino de Deus. Então é assim, meus amados. O que vocês estão ouvindo hoje, o mundo não conhece, o mundo não compreende, porque só conhece letra. E o apóstolo Paulo falou assim: olha, havendo entre vós contendas e dissensões, não sois porventura carnais. As igrejas brigam, estão em guerra entre elas, dizendo que uma é mais santa do que a outra. E o apóstolo Paulo falava, sempre falava, irmãos. E hoje, irmãos, não é diferente. Jesus, Ele quer um povo zeloso, especial de boas obras. Ele falou para a mulher samaritana que viria um tempo, e o tempo é hoje, é agora, em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Graças a Deus. Amados, é essa palavra que o Espírito Santo ordena que eu fale. Não posso passar daqui, senão seria sempre mim mesmo. Vamos fazer uma oração agora para encerrar o culto dessa noite.